todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Livro de Ruth, capítulo de número 2, do 8º versículo ao versículo de número 13. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordens aos servos para que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, somos gratos ao Senhor por esse culto. Somos gratos ao Senhor por tudo que foi feito neste lugar até agora. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Suplicamos, ó Deus bendito, que o Senhor venha falar conosco com poder, com graça, a fim de que sejamos transformados. É isso que nós queremos, Senhor, nós queremos transformação, sermos capazes de enxergar a Tua mão, mesmo quando esta parece invisível. Precisamos de uma mudança de vida, e essa mudança só pode ser operada pelo Senhor. Tome-me em Tuas mãos, então, ó Deus bendito, que Teu Espírito haja no nosso meio e que a palavra venha a ser pregada assim como ela é. Nós te pedimos isso não em nosso nome, nem em nome da nossa igreja. Te pedimos isso exclusivamente no nome santo de Jesus, nosso único e eterno Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Eu não precisaria ir muito longe para explicar a vocês que a vida possui dificuldades. Eu não precisaria aqui gastar 40 minutos
para tentar explicar a você que a vida possui dificuldades em todas as áreas. Dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, dificuldades emocionais e psicológicas, fazem parte da nossa rotina. Eu também não precisaria explicar a vocês que as causas dessas dificuldades estão lá em Gênesis 3. A queda fez com que a vida como um todo fosse indigna. Fez que a existência estivesse sendo feita em meio a um caos. A queda fez com que a esperança se desesperasse. A queda fez de nós todos um fim em si mesmo, pessoas egoístas, ensimesmadas, vaidosas, preocupadas com a própria existência e preocupados em ouvir a própria voz e em seguir o próprio coração. O texto de hoje, em específico, nos dá respostas às dificuldades da vida, nos dá respostas à indignidade da queda, nos dá respostas ao caos da existência, à desesperança da vida e ao egoísmo existencial que todos nós, em alguma medida, experimentamos ou fazemos parte. O tema da nossa reflexão, para que tudo isso fique claro, é o extraordinário no ordinário da vida. Ou, em outras palavras, o extraordinário operando no ordinário da vida. Vamos começar a enxergar esse primeiro aspecto que foi mencionado agora na introdução das dificuldades da vida. Versículo de número 8 mostra o encontro e a fala de Boaz com Ruth. Mas quais foram as dificuldades experimentadas por Ruth até agora? Nós vimos, Ruth era viúva. Seu jovem marido faleceu ainda quando estes habitavam lá em Moabe. Ruth era estrangeira. Saiu de Moabe em direção a Belém na busca de alimento, de mantimento. Ruth era pobre. E a sua pobreza era tamanha que sua sogra Noemi tinha que ser sustentada pelo ato de mendicância, ou melhor, pelo ato de rebuscar as espigas que caíam à beira do caminho. Ruth é essa mulher, viúva, estrangeira, pobre, dependendo exclusivamente das migalhas que viessem a cair depois da colheita. Dependendo da respiga, dependendo daquilo que fosse deixado ao lado para sobreviver, e não apenas a sua própria sobrevivência, como também a sobrevivência da sua sogra Noemi. Conta-nos a história, no capítulo de número 2, que Ruth saiu para colher espigas. E nesse ato de sair a colher espigas, achou um campo, e esse campo, surpreendentemente, ou casualmente, como diz a Escritura, era o campo de Boaz. Boaz foi apresentado aqui na história. Boaz era um homem de muitos bens. Boaz era um homem da família de Elimeleque, sogro de Ruth, que havia falecido em Moabe. Boaz era um homem do bem, Boaz era um homem da fé, Boaz era um homem da religião, mas tudo isso não mudavam as dificuldades da vida de Ruth. Até que o extraordinário e o ordinário se encontram. Versículo de número 4 diz que Boaz chegou até o campo em que casualmente estava Ruth e desejou que o Senhor estivesse com todos aqueles trabalhadores. Os trabalhadores responderam: que o Senhor te abençoe, ó bom patrão, ó bom irmão Boaz. Boaz então pergunta: quem é essa moça? Quem é essa moça pobre
estrangeira que depende daquilo que sobra para sobreviver. O capataz, no versículo de número 6, diz quem ela é. Ela é a moabita. Ela não tem nome, ela é a moabita, ela é a estrangeira, ela é aquela que tem uma sogra mais velha, ela é aquela que experimentou o infortúnio da viuvez, ela é aquela que não tem descendentes, ela é aquela que não tem mais futuro, pois o seu passado é trágico. Versículo de número 7, o capataz diz que ela estava desde manhã trabalhando, que ela estava lá suada, suja, pegando aquilo que sobrava, pegando aquilo que caía ao redor, na esperança de que aquelas migalhas fossem suficientes para alimentá-la. No entanto, a providência opera em meio às dificuldades. A providência extraordinariamente entra em meio à ordinariedade da vida. E Boaz, que não devia nada a Ruth, Boaz, que não precisava fazer nada pela moabita. E por que Boaz não precisava fazer nada da moabita? Irmãos, é importante nós termos o pano de fundo histórico dessa história. Em Deuteronômio capítulo de número 24, é estabelecido a lei da respiga. Em Deuteronômio capítulo de número 23, é estabelecida a maldição a Moabe. Deuteronômio foi escrito por Moisés no final da sua vida. Depois de Moisés vem Josué. Depois de Josué vem Juízes. E em meio à história de Juízes vem a história de Ruth. Ruth era amaldiçoada por Deuteronômio, capítulo de número 23. Boaz não precisava fazer nada para ela. Boaz não tinha nenhuma obrigatoriedade. Mesmo assim, no versículo de número 8, ele olha para essa mulher e a chama de filha. Ele diz: ouve, filha minha. Note, irmãos, que esse filha minha é a mesma forma com que Noemi havia chamado Ruth. É a mesma forma carinhosa, é a mesma forma paternal. Nós estamos aqui diante de um homem mais velho com uma moça mais jovem? Sim, é verdade. Mas Boaz olha para essa mulher com graça, com cuidado e a chama de filha. Versículo de número 6, ela foi chamada de estrangeira. Versículo de número 8, ela é chamada de filha. Se não bastasse esse cuidado paternal, o texto continua. Boaz olha para ela e fala: não vá colher em outro campo. Não procure em outro lugar. Nem tampouco passes daqui, fique aqui. Boaz dá a ela um lugar para trabalhar, ou um lugar onde ela tivesse no mínimo garantias para rebuscar. Como é que funcionava a respiga? Como é que funcionava essa forma de subsistência? Os servos iam colhendo as espigas. As espigas eram colocadas ou amarradas em feixes. Aquilo que de repente caía era o ato da respiga, ou era o meio pelo qual as pessoas iam colher. Elas iam recuperar aquilo que foi caído ou aquilo que ficou caído no campo. Essa era uma forma de manter justiça em Israel. E quem poderia colher? A viúva, o estrangeiro, o órfão e o doente. Era a maneira com que essas pessoas teriam um mínimo de dignidade. Boaz está dizendo: fique aqui, porque aqui você terá garantias. Não vá para outro campo. Não passe dessas demarcações, fique aqui. Fique aqui, diz o versículo de número 8, o final dele. Fique aqui com as minhas servas. Era como se Boaz tivesse dito: filha minha, eu te protejo. Dentro dessas cercanias você está protegida e eu te integro. Você fará parte das minhas servas. É bem verdade que em momento algum Boaz contrata Ruth, mas o fato dele aproximá-la das suas servas é um ato nítido de integração, não só de integração da mulher aos seus empregados, mas de integração da estrangeira ao povo santo de Deus. Se não bastasse, Boaz ainda diz: fique atenta,
no caminho que minhas servas farão. Esteja atenta ao campo em que elas cegarem e vá atrás delas. Trabalhe junto a elas. Não saia de perto delas. Aproveite os movimentos que elas farão. Nos parece que Boaz possuía muitos campos. E naquele dia ele disse: a cega vai sair daqui e vai para ali e vai para acolá, e você caminhe junto com as minhas servas, pois nessa caminhada você terá ampla produção. Boaz, chegando ao fim, diz a Rute: meus servos não vão te tocar. Meus servos não vão te molestar. Irmãos, a cena aqui é muito comum aos nossos dias. Qual de nós já não entrou num restaurante, por exemplo, e estávamos sentados à mesa, e de repente um morador de rua entrou no restaurante e pediu comida, e logo o garçom o expulsou dizendo: sai daqui, aqui não é o seu lugar, está atrapalhando a clientela. Qual de nós já não passou por isso num restaurante, num supermercado, numa padaria ou num botequim de esquina? Era comum esses trabalhadores que dependiam das sobras serem enxotados, serem maltratados, em alguns casos, serem até estuprados. Boaz diz: ninguém vai te tocar. Não vá para outro campo, fica aqui. Você vai trabalhar com as minhas servas. Preste atenção no caminho que elas fazem. Ninguém vai te tocar. E se você tiver sede, pode beber da água que eu trouxe, ou pode beber da água dos meus servos. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Irmãos, a cena é maravilhosa. A cena é lindíssima. Porque no versículo de número 7, nos diz que desde manhã ela estava trabalhando. Só durante um tempinho ela foi até a choça se cobrir daquele calor. Mas tirando esse tempinho que o versículo de número 7 nos diz, essa mulher diligentemente trabalhou com as espigas que estavam caídas ao caminho. E Boaz inverte a ordem de tudo. A estrangeira deveria coletar água para o israelita. Vocês se lembram da história de Isaac quando encontrou sua esposa? Sua esposa tirou água e serviu a ele. Aqui Boaz diz: a água que foi tirada é tua água, beba dela o quanto quiseres. Ouça bem, minha filha, disse Boaz, não vá colher noutra lavoura, não se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção de onde os homens estão trabalhando. Vá junto das moças, os rapazes não vão te tocar. E quando você tiver sede, beba da água, beba dos potes, se farte para continuar o trabalho. Nós temos que estar atentos, meus amados irmãos, porque as dificuldades da vida são reais, mas a providência que opera nas dificuldades da vida são tão reais quanto. Quem poderia dizer que o dono das terras chamaria aquela jovem de filha? Quem poderia garantir que os donos das terras a protegeria? Quem poderia garantir que essa moça seria protegida, teria o que comer, teria o que beber e teria onde trabalhar? Eu não posso deixar de dizer que da mesma forma com que acontece com Rute, acontece comigo e acontece contigo. As tempestades da vida existem, sim, mas elas não indicam que Deus não exista. As tempestades da vida não apontam para a ausência de Deus. Pelo contrário, elas são como as nuvens que apenas escondem o sol por alguns minutos. As dificuldades da vida servem para muitas coisas, servem inclusive para que eu e você aprendamos a confiar em Deus. O grande problema é quando as dificuldades da vida nos cegam, quando as dificuldades da vida não nos permitem mais ver os sinais, quando a dificuldade da vida não nos permite mais ver o extraordinário agindo em meio ao ordinário. Qual é o conselho que eu te dou nessa manhã? Fique atento aos sinais.
Fique atento aos sinais nos acontecimentos da vida. Mesmo os menores não são meros detalhes. Alguém que aparece, alguém que te chama de filho, alguém que de repente te dá algum tipo de garantia, alguém que de repente te faz algum tipo de integração, alguém que de repente te dá algum tipo de provisão, alguém que de repente mata a sua sede. São sinais da graça operosa de Deus agindo em nós. O que o autor de Ruth quer que a gente veja? O autor de Ruth quer que a gente perceba que o Senhor Deus está agindo nos detalhes ordinários da vida, que o Senhor Deus está sustentando e governando todas as suas criaturas, em todas as suas ações, que o Senhor Deus está tecendo uma obra maravilhosa no meio da nossa história, com atos aleatórios, com atos inexplicáveis, até mesmo com detalhes mundanos. Ele está ali. E se nós formos atentos, se nós estivermos com o coração aberto, nós perceberemos as impressões digitais de Deus em todos os lugares da nossa vida. Foi assim com Ruth. Boaz está aparecendo, mas não é Boaz. É o Senhor Deus desenhando a história de Ruth com o seu próprio dedo. As dificuldades da vida são vencidas por meio da providência operosa de Deus. É o extraordinário agindo no ordinário. Mas eu disse a vocês que a vida é manchada por causa da queda. As dificuldades foram criadas por causa da queda. O que fazer com a queda? Parece que Ruth compreende exatamente as dimensões da queda e os obstáculos que ela gerou. Versículo de número 10. Então ela, Ruth, assim que ouviu Boaz, inclina-se com o rosto em terra e diz a Boaz: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Perceba a cena, irmãos, e a cena é magnífica. Ruth ouve aquelas palavras do desconhecido Boaz. Ela não conhece nesse momento da história. Os dois não se conhecem. É a primeira fala de ambos. E ao ouvir tamanha providência, tamanho amor, tamanho cuidado, tamanho zelo, Ruth imediatamente coloca o seu rosto em terra, se inclina, num ato de reverência, de respeito, não num ato de adoração. Aqui, para ficar mais claro, talvez você possa pensar nos orientais, reverenciando aquele outro Senhor que é mais digno. A reverência de Ruth chega às raias da loucura. Ela coloca a testa no chão, encosta o seu rosto na terra quente, encosta o seu rosto na terra que foi rebuscada e pergunta: por que você me favorece? Por que você está fazendo caso de mim? Entenda que aqui caso é o contrário de fazer pouco caso. Por que você está me tratando com tamanha honra? Por que o Senhor está se importando comigo? Eu sou estrangeira. Eu fui afetada pela queda. Eu sou separada da aliança de Israel. Eu tenho uma maldição sobre a minha pessoa, que é a maldição de Deuteronômio, capítulo de número 23. 10 gerações dos moabitas seriam malditas. Como pode olhar para mim? Como pode se preocupar comigo? E a pergunta de Ruth não é a pergunta meramente a Boaz. A pergunta de Ruth é uma pergunta que perpassa o coração de Boaz e sobe até o trono de Deus. E é a pergunta daquele que não sabe porque foi escolhido, mas ao mesmo tempo pergunta: por que é que me favoreceste? Por que é que me escolheste? Por que é que seus olhos me viram em meio à minha pobreza,
em meio à minha miséria, em meio à minha depravação? Qual é a solução para a indignidade da queda? Qual é a solução para a feiura da queda? Qual é a solução que reverte Gênesis 3? A solução que reverte Gênesis 3 é a graça de Deus operando na vida de pecadores miseráveis, dos quais Ruth é uma delas, eu sou um deles, e todos nós fazemos parte desse grande grupo de pecadores miseráveis, deprimidos e dependentes, que precisavam de salvação. A graça, meus irmãos, é a única maneira pela qual a depravação e a queda são superadas. Graça não é só favor imerecido. Graça é o favor demonstrado para aquele que possui o mais absoluto demérito, para aquele que possui todo tipo de indignidade. Não é só o favor imerecido, é o favor imerecido dado ao pior dos homens. Aqui mais uma vez, o ordinário, a queda, se encontra com o extraordinário, com a graça. Assim como nos primeiros versículos, o ordinário, as dificuldades da vida se encontraram com a providência de Deus. Aqui, a realidade de Gênesis 3, a realidade do pecado dos nossos antepassados, a realidade dos antepassados de Ruth, os moabitas, se encontram com o favor imerecido de Deus. A graça de Deus não escolhe os melhores. A graça de Deus não escolhe aqueles que estão em melhores condições. A graça de Deus, para ser graça, para ser favor imerecido, costuma nos encontrar nos piores momentos da nossa caminhada, nos piores momentos da nossa história. Eu não sei se as dificuldades da vida são tantas, e se as dificuldades da sua vida são tamanhas, que você tenha se esquecido da graça. Se assim o foi, saiba nesta manhã que a graça costuma ser maior quando a necessidade é mais urgente. Que a graça costuma ser mais abundante quanto mais indigno você for. Que a graça passa a ser mais especial quanto menos especial for você e suas circunstâncias. Mas há um terceiro ponto, que o ordinário e o extraordinário se beijam, que o ordinário e o extraordinário se misturam. Versículo de número 11, Boaz diz: eu sei quem você é. Me contaram o que você fez. Chegou aos meus ouvidos tudo quanto você fez pela tua sogra, depois da morte do teu marido. Chegou aos meus ouvidos como você deixou teu pai, tua mãe, tua terra, teu povo, e veio até Belém para encontrar pão. A existência caótica é uma realidade, e se nós olharmos para a vida de Ruth, nós vamos perceber o caos da existência dela. Ela estava lá em Moabe, se apaixonou por um israelita que estava buscando refúgio fora de suas terras. A paixão os levou ao casamento, e então eles casaram, sem que Ruth soubesse. O ato de uma moabita casar com um israelita trazia maldição sobre toda a família. E esta mulher não só se transforma em amaldiçoada, mas ela é a causa da maldição da sua sogra, do seu sogro, do seu marido e do seu cunhado. A existência caótica só piora. O homem morre, Ruth não tem filhos. Ela não pode dar continuidade à descendência, ela não tem ninguém que lute por ela. Se a história poderia piorar, ela decide abandonar pai,
mãe, terra e povo. Quando nós olhamos para esse texto, olhando para a história de Ruth, parece que a lei de Murphy é uma lei divina. E a lei de Murphy nos diz que tudo que está ruim pode piorar. E isso é dito de forma prática quando nós passamos a margarina no pão e o pão costuma cair virado do lado da margarina. Parece que isso é real, parece que isso é verdadeiro. E se isso for verdadeiro, talvez a vida não tenha sentido, ou o sentido da vida seja o caos. Mas perceba o que Ruth fez no meio do caos da vida. Perceba o que Ruth fez quando seu marido faltou. Perceba o que Ruth fez quando sua fé nos seus deuses naufragou. Perceba o que Ruth fez quando tudo deixou de fazer sentido. Versículo de número 11. Você fez por sua sogra tudo que podia fazer. Você fez por sua sogra tudo que você poderia fazer. Irmãos, não é a lei de Murphy que rege a terra. O que rege a terra é a lei da semeadura. E a lei da semeadura não precisa das melhores circunstâncias para tomar as decisões certas. Basta realizar boas ações, mesmo em meio ao caos da existência. O que está acontecendo aqui com Ruth será ecoado por Paulo lá em Gálatas, capítulo de número 6. Paulo diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a própria carne, na carne colhe, mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colhe vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, nós colheremos esse bem. Se nós não morrermos antes, nós colheremos esse bem. E Paulo termina dizendo: enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ruth está fazendo bem a uma israelita. Ruth está cuidando de uma velha israelita, estéril por causa da idade. Uma mulher abandonada, uma mulher sem ter condições de gerar nenhum tipo de dádiva a uma moça jovem, mesmo assim, recebe da moça jovem todo o bem. Mais uma vez, o extraordinário e o ordinário estão se encontrando. Na ordinariedade da sua vida, na ordinariedade da minha vida, a existência é caótica, mas mesmo nessa existência, não se canse de fazer o bem. Nós não sabemos quando esse bem será retribuído. Nós não sabemos que talvez possa aparecer alguém e dizer: eu fiquei sabendo do que você fez com aquela pessoa há 3 anos atrás e por isso eu vim lhe retribuir. Nós não sabemos quando a sorte, a coincidência, a casualidade, que são os nomes que o autor dá no capítulo de número 2, mas nós sabemos que esses nomes só brincam com o ouvinte. Esses nomes, na verdade, são a providência, são a proteção, são um ato de Deus nos abençoar. Nós não sabemos quando essas coisas baterão na nossa porta. O que nós sabemos é que o que o homem planta, ele colhe. Ruth não está sendo agraciada meramente porque Boaz tem condições. Boaz tem muita condição, é verdade. Mas Boaz olha para essa mulher e diz: eu sei o que você fez. Eu sei como você cuidou da sua sogra. Eu sei que suas mãos estão sujas de terra. Seu rosto está manchado da poeira e do suor. Eu estou vendo suas roupas sujas. E sei que tudo isso você está fazendo para salvar a tua sogra e por amor a ela. As dificuldades da vida são vencidas com a providência de Deus. A indignidade da queda é superada pela graça de Deus. E o caos da existência é modificado por meio de boas sementes que lançamos no dia que se chama hoje. Não deixe, meu irmão,
com que a amargura do seu coração lhe impeça de fazer o bem. Faça o bem sem ver a quem, mas faça o bem principalmente aos da família da fé. Pois quando fazemos para um dos pequeninos do Senhor, fazemos para o Senhor. E uma coisa você não pode se esquecer: Deus jamais ficou devendo para qualquer um dos homens que lhe fez algum favor. Deus paga aos favores feitos, Deus paga as boas ações, Deus retribui no seu tempo tudo aquilo que a gente fez. Olha o que Boaz diz: o Senhor retribua o teu feito, Ruth, e seja cumprida a tua recompensa. Que o Senhor retribua as tuas ações, minha filha. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor. Irmãos, ninguém até hoje que trabalhou para Deus ficou sem receber seu salário. E todo trabalho feito para o Senhor receberá a recompensa do próprio Deus. E nós não estamos falando aqui de barganha. Nós estamos falando de uma vida que faz o bem, sabendo que o bem feito aos homens, no fim das contas, é o bem feito a Deus. Mas qual é o cerne dessa retribuição? Qual é a garantia de que o caos da vida, a desesperança da vida vai se transformar em esperança? O final do versículo de número 12, Boaz diz que as intenções de Ruth não eram receber o prêmio de Deus, nem era receber as recompensas de Deus, mas sim encontrar em Deus proteção para a sua jornada. Ele termina dizendo: do Senhor, Deus de Israel, virá as recompensas, deste Senhor, cujas asas vieste buscar refúgio. Eu preciso voltar a um dos temas dos nossos sermões anteriores. Eu disse a vocês que as melhores bênçãos emergem do inverno. E essa é uma verdade. Quanto mais frio, quanto mais gélido, quanto a nossa realidade for mais desesperançosa e desesperada, mais a graça vai se manifestar. E eu quero retomar esse ponto. A graça costuma crescer mais e melhor em meio às tempestades de inverno. A graça costuma crescer de maneira maior nas tempestades da nossa vida. E é por meio dessas tempestades que nós aprendemos a buscar refúgio ao Senhor. Ruth se converteu a Deus. E a prova da sua conversão é o seu testemunho de fé no versículo de número 16 e no versículo de número 17 do capítulo 1. Boaz revela o coração dessa mulher, dizendo: você veio para Israel, não foi para matar a sua fome, não foi para ser retribuída, não foi para ter filhos, você não estava pensando em nada disso. Você veio buscar o Senhor porque você precisava do Senhor. Você veio até o Senhor porque você necessitava. Qual é a solução para a desesperança da vida, meus irmãos? A solução para a desesperança da vida, para a vida que não nos dá esperança alguma de futuro, é buscarmos a esperança no Deus imutável, no Deus soberano, no Deus infalível, no Deus que não há sombra de variação. Ruth de alguma forma entendeu que o Deus de Israel não muda, que o Deus de Israel não se cansa, que o Deus de Israel não apresenta nenhum tipo de variação. Essa mulher vai buscar do Senhor proteção, vai se esconder debaixo das suas asas. E o que ela encontra quando ela vai buscar do Senhor proteção? Ela encontra os campos de Boaz, ela encontra água fresca para beber, ela encontra espigas para colher, ela encontra proteção para viver, ela encontra dignidade para ser acolhida, ela encontra forças
para superar os desafios da vida. Talvez a sua vida esteja em meio à desesperança total. Talvez a noite escura da sua alma esteja durando anos, 7, 10, 12, 15, talvez até mais. Essa é a realidade da vida, sim. A vida é caótica, a vida tem dificuldade, estamos debaixo da queda, há uma desesperança. Sim, tudo isso é verdade. Mas em Deus, ainda há proteção. Em Deus, ainda há refúgio. Em Deus, ainda há cuidado. Deus ainda é como a galinha que coloca os pintinhos debaixo de suas asas e os protege. Ela ainda é refúgio e socorro bem presente na tribulação. Deus ainda é o porto seguro das nossas almas e o lugar onde o vingador de sangue não pode nos matar. Boaz diz: eu sei que você veio buscar cuidado em Deus, eu sei. E por isso, que Deus retribua tudo o que você fez. E por isso, que você seja ricamente compensada. E aqui, eu não estou dando um spoiler, porque você conhece a história. Por cuidar da sogra estéril, Ruth se torna mãe de filhos. Por cuidar da sogra indigna, Ruth passa a fazer parte da linhagem do Salvador. Por cuidar da desfavorecida, Ruth se transforma numa mulher agraciada. E qual é a resposta de Ruth? A resposta de Ruth é uma resposta altiva, é uma resposta orgulhosa, é uma resposta que bate no peito, toda sujinha, arruma o cabelo e diz: eu sou assim. Eu tenho esse caráter mesmo, eu faço bem para as pessoas, eu sou demais. Não. Ela mais uma vez parece que ajoelhada. Olha para Boaz e diz: tu me favoreceste muito. Tu consolaste-o e falaste ao meu coração. Mesmo eu não sendo nem sua serva, me trataste como se eu fosse. Só há uma forma, só há uma maneira de nós vencermos esse mundo egoísta, esse mundo altivo, esse mundo prepotente, esse mundo onde dons e talentos, beleza, dinheiro, nome, sobrenome fazem de nós distintos uns aos outros. Só há um jeito de destruir essa estrutura do mundo: é reconhecer que todas as bênçãos vêm do Pai das luzes, que todas as bênçãos vêm do Senhor do amor, que todas as bênçãos vêm do trono da graça. Ruth ajoelhada diz: tu me favoreceste muito. E ela vai chamar Boaz de Senhor meu. Consolaste o meu coração. E ela vai chamar Boaz e vai chamar a si mesmo de tua serva. Aqui não há nenhum ato de altivez, aqui há uma mulher com a boca no pó, dizendo: o favor veio do Senhor, eu sou a tua serva, mesmo não sendo nenhuma das tuas servas, mesmo não sendo sequer digna de na tua presença estar. Irmãos, gravem isso: orgulho e graça nunca habitarão no mesmo lugar. Não dá para graça e orgulho juntos habitar. Graça não se enamora com orgulho. Orgulho não beija na boca da graça. E como você sabe se a graça te alcançou? Charles Spurgeon nos disse: quanto mais elevado estiver o homem na graça de Deus, menor ele será aos seus próprios olhos. Quanto mais alto você estiver na graça. E a graça faz o quê? A graça age na dificuldade. A graça vence a queda. A graça organiza o caos.
A graça dá esperança. E se você estiver elevado na graça, a sua resposta será: me favoreceste, Senhor. Me consolaste, Senhor. Mesmo eu não passando de um pobre escravo do Senhor. O Senhor me abençoaste, mesmo em meio à minha indignidade. Só há um jeito de mudarmos esse mundo egoísta. É aprendermos a reconhecer que todas as bênçãos vêm do Senhor e mais, sermos gratos por cada uma delas. Concluo dizendo, a lição nesse capítulo está no fato de que, às vezes, as menores ações são aquelas que vão dar desdobramentos incríveis. Às vezes, as suas decisões aleatórias de sair da sua terra, de ajudar a sua sogra, de colher nesse campo particular, de decidir trabalhar naquilo que é indigno, às vezes decisões aleatórias como essa mostram exatamente o caminho para um futuro de bem-estar, para um futuro de bênção, para um futuro de prosperidade. E aqui, a prosperidade não pode ser interpretada desse jeito mais rasteiro como prosperidade de dinheiro. A prosperidade de Noemi e Ruth é elas regressarem à presença do Senhor, é elas serem servas do Senhor e experimentarem da mão operosa de Deus, que resolveu fazer da velha Noemi avó e da jovem Ruth mãe. E desta descendência bendita virá o Salvador Jesus Cristo, alguns séculos à frente. Essa é a aventura da vida, irmãos. Na vida, não há detalhes insignificantes. Não há momentos descartáveis. Tudo está na mão de Deus. O livro da vida já está escrito. Nossos atos já estão escritos, é verdade. Mas tudo deve ser feito como se dependesse de cada um de nós. Neste mundo, coisas aleatórias, coisas terríveis, dias escuros, podem ser exatamente o caminho que Deus está nos dando para um pôr do sol maravilhoso ou para uma manhã de dia quente de sol ensolarado. As aplicações finais que eu faço, fique atento aos detalhes em nome de Jesus. Fique atento a cada detalhezinho. Um copo d'água, um minha filha, um vem pra cá, um chega perto da gente, não vai embora não. Talvez seja Deus falando contigo de maneira mais clara e mais específica. Confie na graça de Deus, confie nela. Não duvide da graça, confie na graça. Confie que Deus não vai te escolher porque você é bom, porque você não é bom. Confie que Deus é bom o suficiente para te transformar, mesmo você não sendo bom. Confia na graça. Confie na graça de Deus. A graça de Deus pode fazer de estrangeiros servos, membros. Pode fazer de indignos dignos. Pode fazer de desgraçados mensageiros da graça. A graça de Deus faz isso. Confie na graça. Confie na graça fazendo o bem. Não deixe de fazer o bem. Faça o bem, ué. Talvez seja a sogra. Talvez seja o sogro. Talvez seja o vizinho. Talvez seja o irmão da igreja. Eu não sei. Faça o bem. Nós não sabemos o dia que essa graça vai ser retribuída. Faça o bem. Não se recuse a empurrar um carro. Não se recuse a dar um prato de comida. Não se recuse a ligar para alguém. Não se recuse a ir na casa de alguém. Não se recuse a fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem tendo fé. E fé, meus irmãos, é um empreendimento da alma que arrisca tudo por causa de Cristo. Tenham fé. Arrisquem. Ruth larga tudo. Ruth larga pai, mãe,
terra, família, ela larga tudo. E ela não está saltando no escuro, não. Ela está saltando nos braços de Cristo, tendo absoluta certeza que nenhuma das ovelhas de Jesus ficou para trás, pois a mão poderosa dele é suficientemente poderosa para não deixar nenhum de nós escapar. E por fim, seja grato. Seja grato ao copo d'água. Seja grato à palavra amorosa. Roube a Satanás quando este tende a roubar o seu próprio coração. E como você pode roubar de volta aquilo que é seu? Esmagando a altivez, a prepotência, esmagando a arrogância, esmagando o sentimento que diz que eu de alguma forma mereço alguma coisa. Não pense assim. Seja grato, sabendo que ninguém, nem Deus, tem obrigação de fazer nada por você. E quando Ele faz porque é Deus. Por fim, jamais se esqueça que Deus dá mais graça quando seus fardos se tornam maiores. Que Deus te dá mais força quando a sua luta aumenta. Que em meio à aflição extra, Deus dobra a sua misericórdia. Que em meio às provações multiplicadas, paz vos é acrescentada. Deus é assim. No nosso momento de maior aflição, no nosso momento de maior angústia, nos diz a Escritura que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus é assim. No momento de maior desespero, Ele enviou alguém para abrir os braços em nossa direção. Ele é assim. No momento da nossa maior dor, Ele enviou alguém para assumir a nossa culpa, para levar sobre si o nosso castigo e nos dar a paz. Ele é assim. No momento que você não pode mais resistir, Ele toma a tua cruz, assume teu lugar, morre a tua morte, para te dar definitivamente a verdadeira vida. Se a vida está difícil, se a queda te fez indigno, se a sua existência é caótica, se não há esperança nesse mundo de egoísmo, lembre-se que Deus é assim. No momento de dor, Ele te livra da dor e envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. O extraordinário sempre tomará lugar no ordinário da vida. O extraordinário de Deus sempre há de triunfar no ordinário da minha, da sua e da nossa existência. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, eu oro em primeiro lugar para os meus irmãos que estão passando por dificuldades. E eu peço ao Senhor, traga um vento fresco na vida desses meus irmãos. Traga um copo d'água. Traga um alívio e um consolo por meio dessas palavras que foram pregadas e por meio de outras tantas coisas que o Senhor há de fazer que eu não faço a menor ideia. Mas faça, Senhor. Cumpra essa palavra. No momento de maior angústia, traga alívio, Senhor. No momento de maior calor, traga o bálsamo refrescante. Visita, Senhor, as famílias que sofrem nessa igreja. Visita, Senhor, ao homem que sofre, à mulher que sofre, ao jovem que sofre, ao idoso que sofre. Senhor, visita aqueles que estão precisando da sua visitação. Traga uma figura como a de Boaz. Traga Cristo para a vida deles. Faça isso para a glória do seu nome. Para aqueles que estão passando em dificuldade, estão vendo a mão de Deus, Senhor, faça com que esses irmãos continuem fazendo bem. Faça com que esses irmãos continuem sendo sal e luz.
ajudando os outros sem ver a quem, semeando boas sementes, não na expectativa de que Deus dê a paga. Deus dará, mas nós não fazemos para ter a colheita. Nós fazemos porque Deus é nosso refúgio e proteção. Ajude os meus irmãos a não desistirem. Tantos que em meio ao sofrimento disse, de que adianta fazer o bem se nada acontece? Senhor, traz um ânimo novo na vida desses irmãos. Que eles continuem fazendo. Que eles continuem ajudando sogras, vizinhos, sogros, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, crentes, descrentes, gente de perto, gente de longe. Se não eles, quem, Senhor? Se nós, o teu povo, não fizermos a diferença, quem há de fazer? E por fim, quando o dia da reviravolta chegar, quando a bênção de fato for derramada sobre nós, não nos permita sermos arrogantes, não nos deixe sermos doentios, olhando para Deus e dizendo, pois é, até que enfim, ou eu merecia mesmo. Não, Senhor, no dia da vitória que a gente caia com o rosto em terra e diga, por que favoreceste a mim, Senhor? Por que consolaste o meu coração? Por que desse graça ao teu servo? Sendo que ainda, nem dentre os seus melhores servos eu estou. Nos faça agradecidos. Nos faça gratos. E confiantes de que o Senhor não perdeu uma batalha até hoje. Que nenhuma das suas guerras o Senhor saiu derrotado. E se o Senhor venceu até agora, certamente o Senhor há de vencer a noite escura da nossa alma, a noite escura da nossa existência. Faça isso, Senhor, aos desesperados. Faça isso, Senhor, aos desanimados. E faça isso, Senhor, também aos vitoriosos. Para que todos nós, naquele dia, sejamos aceitos como filhos de Deus, que foram fiéis no pouco e que no muito serão colocados. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.